Seja bem-vindo a mais um programa Reflexos, este programa de cadência semanal da autoria do Sr. Cónigo Manuel Maria, com a Maria do Rosário Patrícia, com a minha moderação. E hoje, Sr. Cónigo, aqui do seu quinto volume do Reflexos, Eu, o Espelho e a Consciência, quinto volume, reflexo número 19, Direitos dos Animais. Direitos. Ai, esta palavra anda tão gasta, não anda? E depois, quando começou a aplicar-se a tudo, às vezes estraga-se. É o caso. Direitos dos animais. Vamos conversar um bocadinho sobre isto, porque também há muita gente iludida com aquilo que diz. Independentemente de haver ou não haver um partido que defende estes direitos todos, que eu acho muito bem, mas não é assim como direitos, é outra coisa. Vamos ver se nos entendemos. Direitos dos animais. A Declaração Universal dos Direitos dos Animais, este título já me faz suar, surgiu em 1977. Tem uns anitos, é? Foi criado este título e esta declaração foi feita pela Liga Internacional dos Direitos dos Animais. Era assim o título. No entanto, só foi proclamado um ano depois pela ONU. O documento contém 14 artigos. A propósito, sabem quantos artigos é que tem a Declaração Universal dos Direitos do Homem? 30. Metade. É que os animais têm 14. Pronto. Então, o documento contém 14 artigos que reforçam o entendimento de que os animais possuem direito a uma vida digna e, para isso, cabe aos humanos o dever de proteger e cuidar dos animais, sobretudo dos animais de companhia. Eu não entendo o que se quer dizer com direitos dos animais. Trata-se de direitos dos animais ou de deveres dos humanos para com os animais? Os animais, para terem direitos, teriam de ter características de responsabilidade e de liberdade que o instinto não permite. Bem analisado o documento dos direitos dos animais, o que lá encontramos são os deveres do homem para com eles. Olhem o que o texto diz. Todos os animais têm o mesmo direito à vida. E eu pergunto-me, isto é o quê? Todos os animais têm direito ao respeito e à proteção dos humanos. Nenhum animal deve ser maltratado. Todos os animais selvagens têm o direito de viver livremente no habitat. Eu hei de ir aí a uns sítios que lhe chamam o zoo, o jardim zoológico, para saber se os animais selvagens têm esses direitos todos. Mas estou a brincar agora. Mas o animal que o humano escolher para companheiro nunca deve ser abandonado. Nenhum animal deve ser usado em experiências que causem dor. Todo ato que ponha em risco a vida de um animal é um crime contra a vida. A poluição e a destruição do meio ambiente são considerados crimes contra os animais. Os direitos dos animais devem ser defendidos por lei. Os humanos devem ser educados para observar, respeitar e compreender os animais desde a infância. Direitos dos animais. Onde está o direito à vida do cordeiro que se encontra diante do lobo? E onde estão os deveres do lobo perante o cordeiro? Os seres humanos é que andam malucos ao conferir antropomorfismo ao que o não é. Não há direitos dos animais. O que há são deveres do homem para com os animais. Sim, que os direitos implicam obrigações. Não é?
Todo o privilégio legal impõe uma obrigação àquele que não possui esse privilégio. Ou seja, o direito do animal implica um dever do homem. Aliás, como qualquer direito. Nós, quando pensamos nos direitos humanos, estamos a pensar nos direitos de cada homem. Mas, ao pensar no direito de cada homem, este direito é proporcional a um dever. Quem é que tem dever para com estes direitos? E a gente vai dizer, é o poder público. Se aceitarmos isso, então está bem, há direitos do homem, senão, quando um Estado decide ser outra coisa, onde é que estão os direitos do homem? E é do homem, que é um ser responsável e livre. Agora, falar isto em relação aos animais. Mas pronto, isto é para conversar depois. Todo o privilégio legal impõe uma obrigação àquele que não possui esse privilégio, ou seja, o direito do animal implica um dever do homem. E eu repeti esta frase de propósito. O surgimento do movimento pelos direitos dos animais foi uma mudança cultural muito estranha dentro da cosmovisão liberal. E quando isto foi, ainda não havia o PAN. Porque a ideia de direitos e responsabilidades é específica da condição humana. E ponto final. Os defensores dos direitos dos animais abusam de um antropomorfismo pré-científico, atribuindo características aos animais que as não possuem. Não têm essas características. Eu volto a usar as duas palavras de há bocadinho: a liberdade e a responsabilidade. Pois é. É dentro dessa ficção que a razão dos direitos dos animais reside. Uma ficção de que são iguais aos seres humanos. O mundo dos animais está cheio de cachorros leais que devolvem o nosso afeto, é verdade. Não importa o que lhe façamos. E também está cheio de gatos que fingem ser carinhosos quando na verdade só se importam consigo mesmos. Os direitos dos animais são uma fantasia. Um mundo de evasão. É que os animais não têm capacidade de contratos sociais, de fazer escolhas morais e de respeitar o direito dos outros, porque não entendem o conceito de direitos. Assim sendo, não podem ser sujeitos de direito. Imagine-me que era um juiz ali com muitas leis e a gente vai olhar para o juiz e ele é um cavalo, é um burro, é uma cobra. Então, é impossível. Por que é que não vai a tribunal um cavalo que deu um coice ou um boi que deu uma marrada? Não podem ser julgados? Não são sujeitos de direitos? De facto, somente os seres humanos têm capacidades para ter direitos e ser julgados. Direitos dos animais é uma expressão que está errada. É isto que eu quero dizer. E convém a gente perceber isto como deve ser. E então, deixa-me começar aqui com uma coisa importante. Foi em 1949 que nas Nações Unidas foram proclamados os direitos do homem. Agora não falamos de animais, é do homem. Direitos do homem. Os direitos do homem o que é que são? São duas coisas. São liberdade e são poder. Quando a gente diz que tenho direito a, quer dizer que tenho o poder de agir e não há nada superior a isso. Porque faz parte da minha liberdade aquilo. É intrínseco a mim. É natural em mim. Porque eu sou também definido como um ser livre. E é a liberdade que me diz que os meus direitos são poderes. Liberdade e poderes. Mas isso implica que eu, como ser humano, discorra, crie leis, me torne responsável por aquilo que faço. E a responsabilidade o que é? É quando não cumpro o que me compete nos meus direitos, nos meus poderes e na minha liberdade, haver alguém que me possa julgar e me castigue. Direitos do homem.
Na altura, quando estes direitos, ou melhor, a declaração foi assinada por muitos países, presumindo que os súbditos de cada país eram pessoas que ficavam dentro deste clima de liberdade, dos tais direitos humanos, mas que em cada país, quem orientava o país tinha o dever de responder a isto. Eles não gostaram da palavra dever. Então inventaram, por causa de sermos nós, seres humanos, criadores de leis, a palavra obrigação. E dever e obrigação, para mim, pode equivaler-se, mas de facto não equivale, porque o dever está no campo moral. Eu aponto para aqui agora, porque a gente às vezes julga que moral está só no coração. Não, 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 isto é tudo o entendimento. É tudo a nossa racionalidade. Dizem que somos animais racionais, mas também relacionais. Ora bem, então, se assim é, o ser humano que diz que tem direito implica que os Estados, em relação a cada ser humano, a cada súbdito, têm obrigações. A obrigação é uma palavra que se usa em direito. Já não é os direitos, é em direito. Nas aulas de direito e depois na justiça dos tribunais. Sendo assim, tentem saber uma coisa, ou perguntar e respondam. Será possível levar-se, como a pergunta final aqui do nosso texto, levar-se um cavalo a tribunal porque fez o favor de dar um coice não sei bem em quem e chamá-lo à responsabilidade? E será possível um animal qualquer, enfim, que foi comido por um animal selvagem, levar o animal selvagem a tribunal por aquilo que fez? Ou a família deste acusar aquele daquilo que fez e haver alguém que julgue o animal selvagem? É que a gente, se quer ter um bocadinho de tato mental, temos que honestamente dizer, quando não há liberdade, quando não há o poder, o que é que a gente vai fazer? Exigir a quem a obrigação de nos defender? Deixamos de ter o poder e de sermos livres para poder agir. A nossa responsabilidade não existe, porque não existe a outra parte. Porque isto é assim, eu recordo-me quando andava a estudar lá nos meus princípios, ouvir falar em palavras que eram correlativas. Por exemplo, a palavra pai é correlativa da palavra filho. Porquê? Uma existe por causa da outra. Uma sozinha fica no vago. É preciso haver as duas. Tal como a mãe, o filho, sei lá, o tio, o sobrinho, são palavras correlativas. Aqui também é o mesmo. Os direitos são correlativos dos deveres ou das obrigações legais. Porque é que aqui não querem que seja direito? Já o disse há bocadinho. Porque o direito, portanto, não querem que seja deveres. Porque a palavra dever chama a atenção para a moral. E nós sabemos que as nossas leis são feitas exatamente para pôr em causa a palavra moral. E reparem que há por aí problemas gravíssimos, às vezes, entre políticos que se acusam mutuamente e depois vem-se a descobrir o que está em causa ali é falta de ética, falta de moral. Porquê? Porque as leis não são feitas a partir da moral, é a partir de outras coisas, dos tais direitos. Mas os direitos implicam uma coisa que é haver seres humanos pensantes, racionais e relacionais. Eu acho que isto que vale a pena para princípio da nossa reflexão. Por isso, a partir de agora, falem. Sim, acho que aqui é o ponto que o Sr. Conde já dizia, não é? E hoje em dia nós temos, e por um lado ainda bem que há esta consciência e sensibilidade para tudo o que envolve à nossa volta, e eu até quando li o texto lembrava-me logo e fui rever um pouco alguns parágrafos da Laudato Si, do Papa Francisco, e não é só a Igreja, né? Mas toda a sociedade tem esta sensibilidade e acho que muito bem, né? De tudo, como o Papa Francisco tem uma expressão muito feliz, né? A nossa casa comum, né? Portanto, é a casa comum de todos, né? E tanto dos seres humanos como depois tudo o que nela habita, né? Os seres vivos, os animais e vegetais, tudo, e o clima e tudo. Exatamente, e todos temos essa responsabilidade.
E por isso, com este texto, acho que o Sr. Cónigo não está aqui nem pouco mais ou menos só de uma forma muito desonesta, é que se pode pensar que está a pôr em causa, está a explicar, e muito bem, e como eu percebi, que acho que foi aqui esta confusão que às vezes se faz, né? E que depois, em muitas esferas políticas e sociais, movimentos, vai-se para os extremos, né? Mas parte desta confusão, e que o Sr. Cónigo aqui estava a explicar muito bem, né? E tem esta palavra que é difícil de dizer. Os seres humanos é que O andam. antropomorfismo. Exatamente, ao conferir antropomorfismo, antropos, homem, não é? Sim, sim. Formas de homem. Quer dizer, é fazer de conta que os animais são como se fossem homens. Humanos, exatamente. E acho que Isto é, que são seres racionais e não são. Aqui é que está aqui. Pois. E depois há aqui, e como infelizmente hoje em dia a sociedade vai um bocado para os extremos, para o branco e preto, não é? Para eu sou pelos animais, eu sou contra. E acho que isto é um erro. Não é? Mas Qualquer campo. não, mas eu sou pelos animais, isto é dizer que eu tenho obrigações. Exatamente. E eu gostei muito do seu texto, precisamente para chamar a isso. E é também, e se lerem com atenção o Laudato Si, né? É também isso mesmo o objetivo do Santo Padre, né? Nos chamar a todos a esta consciência, a esta responsabilidade que todos temos para com os animais. E até lá um dos artigos que eu me lembro agora, o Papa fala nisto mesmo: nenhum animal deve ser usado em experiências né, só para fins justificadamente, né? Ou seja, há todo um cuidado, há todo um respeito que devemos ter para com a natureza e tudo o que ela envolve e tudo o que está à nossa volta, não é? Portanto, só que infelizmente hoje em dia na praça pública está muito esta ideia de então, né? Quem nos estiver a ouvir e a ver, que fique bem claro que acho que não é também a sua ideia. Estamos aqui para criticar o Exatamente. Não, eu não tenho nada contra os animais. Agora, tenho contra determinadas pessoas que fazem os animais pessoas. Exatamente. Eu está lá antropomórfico. Exatamente. E acho que isto aqui é que se deve chamar um bocadinho a atenção. É de dizermos, sim senhora, temos todos os deveres de garantir, entre aspas, os direitos dos outros seres vivos, né? Porque como o senhor já explicou aqui bem, esta palavra direito implica outras questões que não se podem implicar nesta relação, mas nós como seres humanos temos esse dever de cuidar de todos e de garantir o bem comum de todos, não é? Pedro, deixa-me aqui, só para vocês também terem cá mais um ou outro ponto de reflexão. Nós costumamos, enfim, fazer uma distinção entre animais selvagens e animais domésticos. Ora bem, entre os animais domésticos, há alguns que são sempre selvagens. Nós tentamos domesticá-los, porque ser doméstico quer dizer que são animais da casa. Domos quer dizer casa, doméstico. Mas nós domesticamos-los. E às vezes, para domesticar um animal é preciso fazer muita coisa. Eu estou a pensar, por exemplo, como é que num circo põem lá leões domesticados, elefantes domesticados, cãezinhos domesticados, que fazem as coisas mais maravilhosas. Mas é domesticado. E é à base de chicote. Isto é, tirar-lhes aquilo que é o seu instinto natural para ficarem sujeitos, submetidos à vontade de quem os domestica. Pronto, mas vamos pegar na palavra. O animal selvagem e o animal doméstico ou domesticado. Vamos agora pensar que entre uns e outros pode haver uns que, por definição ou por gosto, ou seja, por que for, ao longo da história foram animais que são criados até de propósito para a alimentação. Claro que a gente tem o porquinho, tem os coelhinhos, tem as galinhas, e a gente come-os. Mas se for o cãozinho, ai Deus me livre. Se for o gatinho, ai Deus me livre. Quer dizer, há uma distinção. Mas não é só distinção aqui, há uma mitificação de que estes animais têm todos os direitos e os outros lerpam. Então, mas como é que é isso? É a mesma coisa que os seres humanos também, estes porque são desta
etnia, já posso fazer o que quero deles. Exatamente. Aqueles que são pobres, já os ponho a trabalhar ali. Os outros, porque são ricos, já não sei. Pois, Então, mas e acho que isto era o que eu estava a chamar a atenção. Parte muito está dentro do da mesma ser linha. humano, Está exatamente, dentro da mesma e linha. depois a Isto- maneira como encara, exatamente. Claro. E era o que eu dizia há pouco, e muito bem a sociedade, e até tenho ouvido, gosto também de gastronomia, de acompanhar e ouvir grandes chefes, e há uns tempos ouvi até era uma mulher, uma grande chefe, ela a explicar isto, não é? Porque hoje em dia depois também sabemos que há estes movimentos de extremos, não é? E ela dizia, não, eu quando vou cozinhar uma proteína, seja ela de que animal for, eu tenho a perfeita consciência de- que é um animal, e por isso eu vou dar o melhor de mim para lhe dar a máxima dignidade, para não desperdiçar nada, né? Para não fazer, para não cozinhar, né? Ou para deitar metade fora, não é? E desperdiçar, né? Mas se deitar Vou- fora, depois vem um cão e come. Sim, sim, Não, pronto. por favor. Não, mas eu estava a brincar, mas estava a falar aquilo a sério. E eu gostei, é um pouco, é um pouco por aqui, né? Mas é equilibrar um pouco as coisas e ver as coisas um pouco como elas são, né? E acho que a chamada do seu texto de atenção é um pouco para isto, né? Estas confusões que se criam e hoje em dia é muito fácil E eu uso a o branco e palavra o que é preto e e mitifica-se. é Mistifica-se. exatamente. As duas coisas. Mitifica-se, faz mito. E mistifica-se que isto é assim, que aquilo é assim. Exatamente. Vamos então dar-lhe os Sim, nomes que nos sim, convém. exato. Pois, e depois traga-se tudo. E esquecemos que neste mundo, Uhum, agora quando digo este mundo, estamos cá, nós, os animais, as plantas, porque as plantas também comem. exato. Agora comem as coisas transformadas, não é? A partir do solo e não Mas só. Mas o que eu ia dizer, nós temos aqui uma distinção que é, por exemplo, uns que são carnívoros, Uhum. outros que são herbívoros e outros que são omnívoros. Ora, dentro desta distinção que nós fazemos, porque somos espertos, inteligentes, entendemos as coisas. Se eu disser agora a um leão, tu daqui para a frente só vais comer erva, ele toca-me violino logo, não é? Claro. Ou se disser a um animal que é meramente herbívoro, tu a partir de agora só vais comer carne, então as vacas morriam todas de fome. Não, é só para a gente perceber Sim, o exato. que é que está em causa Sim. aqui. É. E agora, é que depois nós temos aqui coisas destas. O animal que o humano escolher para companheiro nunca deve ser abandonado. Uhum. E, gente, isto é o mínimo de respeito. Nem Exatamente. sequer é de Sim, responsabilidade. exatamente. É de respeito pelo animal que se escolheu. Outro, nenhum animal deve ser usado em experiências que causem dor. Sim, eu acho muito bem. Exatamente. Mas o que é isto? O Papa na Laudato Si Ok, chama a atenção ok. para isso mesmo. O outro. E era o que esta chefe também dizia, não é? É que Sim, sim, sim. não vou estar a matar um animal para depois mandá-lo para o lixo, quer dizer, isto é um absurdo, não é? Pois, mas para comer já está certo. Não, mas então, Agora vejam o que cá está a seguir, se isto tem sentido. Todo o ato que põe em risco a vida de um animal é um crime contra a vida. Pôr em risco. O que é que quer dizer pôr em risco? Porque é que é um ato contra a vida? A outro, a poluição e a destruição do meio ambiente são considerados crimes contra os animais. e contra a casa comum. Contra a casa comum e contra as plantas também. Contra a vida. Tudo, pois, aí está bem. Agora, porque é que há de ser Pois. um artigo específico, entre aspas, dos direitos dos animais? Eu fico assim com um bocadinho de raiva a quem gastou tanto tempo a inventar estes artigos todos, porque isto tem 14 artigos, não é? E cada artigo, sim, aplica-se ao ser humano e também se aplica aos outros seres vivos que têm vida animal. Ok, mas é um aplicar não como direitos. Atenção a isto. Exatamente. Não é como direito, é como obrigações, ou pelo menos uma necessidade que o ser humano tem de respeitar tudo o que não é ele mesmo. Se tem a obrigação de se respeitar a si próprio, quanto mais respeitar os outros, e entre os outros estão pessoas, e estão animais, e estão plantas, está o clima, está tudo. Exatamente. O ambiente, não é? Ponto. Eu acho isto Este é o ponto. é um ponto. Agora, fazer a especificidade destas coisas, destes artigos todos, eu fico assim com cara de infeliz, mas pronto. Os direitos dos animais. Muito bem. A Maria do Rosário
tentado ouvir. Não falou, não, que ela vai aqui dizer uma Também ela vai dizer aqui uma coisa um ponto- importante, porque vai dizer assim, pois, tanta coisa para a defesa dos animais e às vezes faz-se o contrário com os seres humanos. Eu não é verdade? Vou dizer. Ela já vai Eu já dizer disse isso. isso antes do Ela programa. já vai dizer isso assim, com uma aplicação disso. O texto é mais uma vez muito interessante, né? Pensando nos animais, e eu gosto muito de animais, né? Eu fui criada numa casa com galinhas, com coelhos, cheguei a ter ovelhas, tive sempre o meu cãozinho, depois ele morreu, tivemos outro, e o cãozinho foi muito útil sempre, porque ladrava quando alguém entrava no quintal ou na casa. Também destaco aqui a grande importância do animal, por exemplo, do cão que guia os cegos. Não é? sim. O animal, de facto, ele pode ser um amigo, ele é um amigo do homem. Mas o animal que guia os cegos é um animal domesticado. Claro, mas é usado para o bem. Adestrado para... mas também podia ser adestrado E para o agora, contrário. ainda há pouco tempo, falavas nisso, desculpa, mas há pouco tempo até havia já, e muito bem, não é? Tanto em obras sociais para a terceira idade, com as crianças, mas agora também na área da saúde, com terapias e que se têm revelado experiências muito, que a interação entre o ser humano e depois o animal, e o ser humano num estado de fragilidade e de doença, que os médicos e os especialistas têm visto que é uma terapia, quando é possível, que é muito benéfica. Sim, os animais... Parem aí. O que é que a gente está a fazer? Aproveitar-se do cão para nosso proveito. Então, mas se eu respeito a vida do cão, deixo-o em paz. Se o cão está aqui... Não. Quer causar a cisânia. A questão tem que ser posta. Sim. Porque eu, por exemplo, não posso utilizar o Pedro em meu proveito. Então eu posso utilizar o cão, mesmo que seja para a tal terapia. Mas depois... É que esse direito não está aqui. Devia ter mais um artigo, não era? Não está. Mas para dizer que o animal tem um papel importante. Né? Reconheço que o animal tem um papel importante. Eu brinquei muito com o meu cão, dava-lhe banho e tudo mais. Aquilo que é inerente à vida e ao cuidado de um animal de estimação. Não é? E de facto os animais também eles fazem muita companhia às pessoas. Eu penso nos idosos, né? Que tem um cãozinho que está ali até conversa com o cão. Tudo isso é muito bom. Né? E eu acho muito importante. Eu acho que é isso mesmo. Jamais poderíamos falar ou acrescentar qualquer coisa. Não vamos bater no animal, não vamos abandonar o animal, não vamos deixar o animal à fome. Mas vamos imaginar dois cãezinhos, moram juntos, né? Que até são amiguinhos e brincam juntos. Na hora de comer, um cão é capaz de dizer assim, olha, eu vou deixar para ti hoje. Porquê? Porque não tem alma, não é capaz de sacrifício, não é? Não é capaz de sacrifício. E agora aqui eu vou passar para outra parte. Como é que eu posso ser hipócrita? Tá? Hipócrita, já falei, sou super puro para os animais, sou a primeira ali a defender o direito dos animais e a importância dos animais e como eles também nos ajudam a desenvolver. Mas eu não posso dizer assim que... Onde é que está? Eu vou achar aqui. Todos os animais têm o mesmo direito à vida. E mais à frente diz outra coisa. Todo ato, era esta frase que eu queria, que põe em risco a vida de um animal é um crime contra a vida. E desculpem, mas esta frase é uma grande hipocrisia. Porque uma pessoa, uma mãe com não sei quantos meses de gestação, ela pode pôr fim à vida do filho e não é um crime. Então porquê que o animal é? Lá está, deixa-me só aqui. Porquê? Porque as leis, muitas delas são feitas para defender perspectivas, não para defender o ser humano. E isso faz parte até dos direitos do homem. Sim. É logo o primeiro. Todo homem tem direito à vida. Pois é, mas quando interessa politicamente, sim, tem direito à vida, mas também tem direito à morte, então vou matá-lo. E a questão do aborto, concretamente, eu fico assim, então não é... entristecida e até escandalizada, não é? Porque quantas mães têm perdido os seus... Pronto, não vou dizer de outra forma, né? Mas têm posto vida, têm posto fim à vida dos seus filhos e eu nem vou falar de mais nada, mas a própria mãe. Que acompanhamento é que essa mãe tem? Porque ela carrega uma culpa por anos e anos e anos e essa mãe nunca mais tem paz. Essa mãe precisa de muita ajuda. Ponto, porque o assunto não é este, não é? Mas vamos pensar assim, eu não posso causar dor ao animal, não é? E nós vamos matar por eutanásia, sem causar dor, porque é uma morte assistida. Olha que bonito. Não é? Mas desculpa, isto é uma grande hipocrisia.
Não é? E eu, como católica, e você que nos escuta também, não pode dizer, não é bem assim. Se você não é bem assim, você não é católico, você é qualquer coisa. Mas não é bem assim. Oh, meu Deus, até o animal, eu preciso de zelar, eu devo zelar pela integridade do animal, que não tem alma e que não tem razão no sentido racional, não é? Como é que eu posso chegar aqui e dizer assim, os asilos estão cheios, vamos matar esta gente toda. A eutanásia não dói, é uma injeção, morte clinicamente. Houve um acidente, a pessoa ficou paraplégica, ela tem o direito de decidir sobre ela. E o cão tem o direito de decidir sobre ele. Né? Realmente, eu digo assim, é uma inversão de valores. Né? Sem descurar os valores dos animais que são reais, eu não posso chegar ao ser humano e dizer, não, mas a pessoa ela tem direito a escolher se ela quer viver ou se ela quer morrer. E que direito é esse? Não é? Questiono-me, agora a pessoa é Deus, nós vamos endeusar o ser humano, porque o ser humano ele tem poder. Quem foi o ser humano que disse eu vou nascer no dia tal? Quem foi o ser humano que disse eu vou nascer filho deste pai, filho daquela mãe? Filho da mãe, é. Filho da mãe. Fomos todos filhos da nossa mãe. Pode escolher. Então como é que agora sou alguém no mundo por dizer assim, eu vou morrer tal dia? Eu quero pôr fim à minha vida, pronto, nem vou falar de suicídio, né? Porque aí é uma outra questão mais delicada e mais dolorosa e que precisa de uma avaliação diferente, não é? Não pode ser encostada no mesmo patamar. Mas uma questão de eutanásia, ou mesmo de um próprio aborto, independentemente das condições, não é? Porque tem condições de nascimento e de gestação que não foram as mesmas, não é? Uma violação não é igual a um desvareio de uma mãe embebedada ou de alguma situação. Pronto, são situações diferentes. Mas, de qualquer forma, é sempre morte. Então, quando diz aqui todo o ato que põe em risco a vida de um animal é um crime contra a vida. Todo o ato que põe em risco a vida de um ser humano é um crime contra a vida. Se eu vou conduzir bêbado e se eu corro o risco de atropelar uma pessoa na rua, eu estou a cometer um crime. Não é porque eu estou com uma taxa de alcoolemia 0, não sei quantos, mas é porque aquilo que eu vou fazer põe em risco a vida de alguém. Não é? E como é que eu chego aqui, né? E pronto, e muitas vezes hoje também vemos essa questão de que muitas pessoas acabam por não querer ter filhos, né? Porque é uma responsabilidade muito grande e um gasto muito grande e etc. E as pessoas têm as suas situações e os seus motivos, não é? Mas depois vamos criar um animal como se fosse um filho. Exato. E isso também não é digno. Isso também não é digno, não é? Eu penso que também temos que prestar contas destas situações assim. Mas aqui, para mim, o que mais me ressalta é este direito à vida. Não é? Eu tirar a vida do outro, seja por um acidente, seja... Quantas situações há fulano matou ciclano numa briga? E então? Está tudo bem? E quantos animais andam à dentada e matam-se também? Os cãezinhos da minha vizinha estão lá à briga todos os dias, são amigos, eu vejo, meto-me com eles e brinco e converso, e eles estão lá a querer morder-se uns aos outros. É a vida deles, não é? Exato. É a vida deles, é o passatempo deles. Mas eu não posso chegar e dizer assim, olha, os direitos dos animais, então os direitos do homem. Não é? Como é que está a nossa Constituição? E a Constituição no mundo inteiro, não é? Porque todos os países estão, não é? E já não sei qual foi o país que voltou atrás na lei do aborto, porque desde que tinha sido aprovada há mais de 30 anos atrás, a natalidade ficou caótica. E agora encontramos países envelhecidos e agora querem proibir o aborto. Porquê? Porque ao fim de 30 anos percebeu-se que foi um erro. Não é? Mais uma vez aqui, não quero condenar a mãe ou o casal. Não é? Existem situações muito dolorosas por trás. Claro, eu nunca vou ser a favor, não é? Não posso. Né? A minha ética também não me permite, não posso. Mas existem muitas situações delicadas e de sofrimento muito grande que estão na base de um aborto, que estão na base de muita coisa. Porém, eu não posso chegar aqui a defender os direitos, isto e aquilo, de um animal que não é racional e que não tem alma e que não é gente. É um animal, deve ser cuidado com um animal, com respeito de animal, com alimentação, com cuidados, com vacinas, tudo. Sim, senhor, mas eu não posso dizer assim, ok, não é? Lá está, é o dever do humano. Não, é proibido abandonar um animal. Então, e o marido pode se divorciar da esposa? Né? O pai pode deixar o filho? O filho pode deixar o pai porque ele tem mais de 80 anos e o seu juízo já não está bom? Isso não tem problema, porque o filho tem que trabalhar. Pois tem, mas é pai dele, ao menos vai vê-lo ao asilo. Entende? Então, para mim, são questões tão, assim, graves da nossa sociedade... Né, que realmente tem que haver aqui um ponto de comparação. Eu vou defender o animal? Vou. Quer fazer uma manifestação? Eu vou fazer uma manifa. Não é? Vou defender o direito do animal, que deve ser cuidado, não deve ser posto às experiências, não é? Exatamente. Tudo bem, mas e o ser humano? Vai ser posto à experiência?
Não é? Tantas situações aí que aconteceram no mundo nos últimos tempos e muitas coisas foram aplicadas nos animais sem tempo de experiência. E agora? E para o ser humano pode, está tudo bem, não é? Então, assim, acho que existe aqui uma hipocrisia muito grande, não é? E não posso calar diante disto. Porque temos que ser coerentes. Aqui existe uma palavra, coerência de vida, não é? Claro, existem contextos, não é? Um divórcio acontece por conta de um contexto, não é? Infelizmente acontece e vai sempre acontecer. Mas eu não posso então tratar a nossa vida humana como leviandade, como se não fosse nada de importante. Entende? A vida humana é o mais importante. Muito bem. E depois toda essa inversão. Exato. Toda esta inversão. Eu sou Cono para aliviar aqui um bocadinho o ambiente. Até tem um episódio interessante na sua igreja, né? Que já contou aqui. Já contei, não. Mas eu ia dizer outra coisa agora. Do carrinho bebê, Sim, que vou transformar um bebê dentro da sua igreja. O pior é que depois o rapaz, sim, vestido à moda de mulher, que ia lá com o carrinho, disse que é meu filho. E que eu saiba, o ADN humano não é propriamente o ADN de cão. Mas pronto, não é? Naquele caso, se calhar foi. Pronto, é uma caricatura, claro, mas infelizmente... Okay. Agora vocês vejam o que é isto, dos tais direitos dos animais. Eu, como não gosto da expressão porque ela é contrária àquilo que depois os artigos dizem, porque os artigos todos eles dizem que o ser humano é que tem a obrigação. Não é que o animal tem. Claro. Mas pronto. Mas o título é Os Direitos dos Animais. Eu uma vez li que num determinado ambiente, cá em Portugal, não sei se aquilo era teatro, se não era, mas fosse como fosse, que um porco fez o favor, andava à solta, de entrar no quintal, numa hortazita, onde havia as couves, e o porco gostava daquilo, mete-se por ali e roubou as couves todas lá à vizinha. Ou ao vizinho. O vizinho zangado vai ter com ele, o seu porco e tal, olha o que fez e o que não fez. Bem, vamos para o tribunal. Levaram o porco a tribunal, como réu, para ser castigado. Isto é tipo anedótico. Isto foi teatro. Pois, bom, não, mas entendam o que é que está em causa aqui. Se o porco é animal de direitos, ou é um ser de direitos, então o direito dele é esse. Como nós, porque falhamos, temos, por exemplo, uma cadeia à nossa espera e temos um tribunal à nossa espera. Porque é que o cão, ou o gato, ou o porco não há de ter? Se falamos em direitos. Está certo? Sim. É a lógica das coisas. Mas não acontece isso. Vou agora contar um caso que aconteceu aqui em Évora, ali junto ao que era o magistério primário, que era uma menina da universidade, vinha com um cãozinho assim, toda contente. Pronto. De repente aparece ali um cão daqueles da Serra da Estrela. Quando vê o cãozito, não gostou dele, a primeira coisa que fez foi apertar-lhe o pescoço e matou ali. Assim, em segundos. Ui, crime que foi. E agora, de onde é que é o cão? Quem é o cão? Quem é que não sei o quê e tal? E o cão era do seminário. Vou dizer o nome, foi o padre Zé Moraes que o trouxe lá da Serra da Estrela e ele morava ali, mas fugiu. Fugiu, veio cá para cima e apanhou o cãozinho e pronto. E agora? E a rapariga não defendeu o cãozinho? Calma. E agora? Toda a gente ali, o que é que foi? É aquele cão que fez isto. Então souberam que o cão que pertencia ao seminário, foram à procura do seminário, quem era o responsável por aquele cão. Apareceu o padre Zé Moraes. A sorte do padre Zé Moraes, vocês vejam que depois não era o cão que ia para o tribunal. Claro. Era o dono. Claro. Mais uma vez, então, se é direitos dos animais, porque é que depois há de ser o culpado Porque é inimputável. Então não é questão de direitos, é outra coisa. Exato. Mas voltando agora à questão. A sorte é que aquele cão, o padre Zé Moraes, tinha-o no seguro, que pagou X pelo mal que ele fez ao outro. Exatamente. Mas ficou sem o cão. E agora vejam que foi levado para o canil e esteve lá 15 dias em jejum. Ai, meu Deus, o cão ficou sem comer. Foi castigado. É só para vocês verem como castigo. Então, mas isto percebe-se em algum lado. É a falta de lógica nestas coisas todas. Pois, começa a haver Pronto, lá está. confusão, né? Tratar o animal como se fosse exatamente. E aquilo que chamava a atenção a Maria do Rosário muito bem, não é? Esta hipocrisia. Depois chegamos a uma hipocrisia total na nossa sociedade, não é?
E por isso eu não estou contra, e acho que é um grande erro neste tema, como em todos os outros. Eu sou por isto e sou contra esta dicotomia, né? Porque há os extremos, né? E depois, e hoje em dia, há muito essa tendência, né? Então eu sou, mas depois é tão defensor do animal, né? Que o eleva à dignidade humana, né? Uhum. E isso é só uma grande confusão, aliás. E depois gera estas confusões todas, né? Mas depois, ao mesmo tempo, que dizia a Maria do Rosário com toda a razão, hipocrisia das Lá hipocrisias, está. não É é? preciso pôr cada um no seu lugar. O Exatamente. animal tem o seu papel na Exatamente. sociedade e é muito importante. E é muito Como eu importante. falei, não é? O ser humano tem o seu papel na sociedade, os vegetais têm, eu pelo menos gosto muito de Exatamente. comer legumes. Claro. Não me deixem sem legumes. Gosto muito, tem o seu papel na sociedade. Exatamente. Há que viver em harmonia, lá está, laudato si. Laudato Eu si. preciso de cuidar do ecossistema, não é? Eu preciso de cuidar dos animais. Existe uma cadeia alimentar que sem ela nós também somos penalizados. Exatamente. Por isso que a poluição é negativa, por isso que o lixo é negativo, por isso que eu não posso tirar papel para o chão, Exatamente. porque eu tenho que respeitar os animais Exatamente. que estão neste habitat e os seres humanos que estão neste habitat e as plantas e por aí vai, né? E tem ainda todos os outros grupos nas classificações taxonómicas, que o reino animal ele é muito grande, né? Sim. Pronto, e todos esses precisam de ser respeitados, né? Por isso que é preciso chuva, por isso que é preciso um pH adequado para o cultivo dos campos, por isso que é preciso tudo, Claro. não é? E a viver isso, a viver em harmonia. Cada um no seu lugar. Não é? Exatamente. Acho que Vou brincar é um isso, bocadinho. exatamente. É de exigir aos pombos que andam ali embaixo. Eu também. Comportem-se bem, porque dão-me cabo de tudo. Elas são delicadas, pombos sujam um bocado tudo. Mas, Eles não me respeitam. mas se é uma questão de direitos dos animais, os pombos. Pois, exatamente. Olhem, Eu, por acaso, agora, já que é para brincar, eu vou brincar também, peço desculpa. Mas eu já inventei uma teoria de fraldas para os pombos. exato, Porquê? Porque o pombinho usaria a sua fralda. exato. Isto seria tudo Não, mas mesmo assim, Também tinha pombos, quando eu era criança, também tinha pombos em casa. mas mal feito. Porque então, se o problema é deles, eles que inventem as fraldas. Ou a gente não estaciona o carro debaixo da árvore. Calma, mas eles podem morar em cima da árvore à vontade. É o lugar deles. Para fazer. É o lugar deles? Quem Não é? disse? Não, que paguem em mim. Ok. Mas é porque Sim. é o tal chamado antropomorfismo. Exatamente. E acho que esta A é gente quer a tratar palavra-chave. estes animais como se tratam as pessoas, isto é o antropos, à forma de homem, morfé, forma. Antropomorfismo. Se a gente quer tratar os animais como se fossem seres humanos racionais, então assim vamos exigir-lhes responsabilidade do que fazem. Vamos levá-los a tribunal e vamos pô-los na cadeia, Mas não é? isso. Nós temos que respeitar o direito do animal, é deixar o animal ser um animal. Então é bom. Ser animal sem ele respeitar nada nem ninguém. Bonito serviço. Eu assim vou ali e já venho, mas claro. Por isso é que eu dizia aqui assim, os defensores dos direitos dos animais abusam de um antropomorfismo pré-científico, Exatamente. atribuindo características aos animais que as não possuem. Essa é que é a grande questão. Sim. É dentro desta ficção que a razão dos direitos dos animais reside. É que o mundo dos animais está cheio de cachorros leais, é verdade, que devolvem o nosso afeto, é verdade. Não importa o que lhe façamos, é verdade. Eu já tenho visto os cães às vezes apanharem assim ali umas chicotadas e de ir para um bocado, por 5 minutos, estão outra vez ao pé de quem lhes bateu, pá, como se nada fosse. E eles que têm uma memória mesmo de cão, é? Bom, portanto, o mundo dos animais está cheio de cachorros leais que devolvem o nosso afeto, é verdade. Não importa o que lhe façamos. Mas também está cheio de gatos que fingem ser carinhosos quando na verdade só se importam consigo mesmos. Analisem os gatos. Eu tenho um texto intitulado O Cão e o Gato, em que faço uma reflexão sobre estas coisas assim, aplicadas depois ao ser humano. Claro. Eu faço destes textos assim umas coisas à moda antiga e dá resultado. Depois digo eu aqui assim, os animais não têm a capacidade de contratos sociais, de fazer escolhas morais, e aqui a palavra moral tem um sentido verdadeiro, e de respeitar o direito dos outros, porque não entendem o conceito de direitos. Exatamente. Os direitos dos animais. Que sejam eles a defendê-los. Força! Força!
Sim, é esta confusão, né? Esta Não, confusão, esta inversão. eu aqui dizia que era o pré-científico, agora vou aqui dizer, é uma coisa de criança, porque as crianças realmente até conversam com os animais Sim, como se eles respondessem, não é? O conversar, a linguagem dos animais. Pronto. E agora vamos ligar o instinto. Vamos pensar no comportamento dos animais, com muita moral. Isso. Oh, senhores, o seu dono. claro, Como é que é exato. possível haver? Eu aqui já não gosto só de dizer que eles não têm essa capacidade. Eu digo, há seres humanos que também não têm a capacidade de perceber as coisas. Pois, Mal essa é que é a feito. questão, Essa é que e é a acho que é questão. um contributo que também acho que procuramos dar com esta reflexão, né? E a expressão da Maria do Rosário, cada um no seu lugar, não é? Exato, E é isso, exato. pôr as coisas bem no seu lugar. E isso pode-se atribuir a qualquer situação. Sim, Estamos dentro de uma empresa. À medida que cada funcionário, cada pessoa, não vou falar funcionário, está no seu lugar e desenvolve bem o seu trabalho, a empresa, ela lucra. Né? Seja o patrão sendo o patrão, seja aquele que manda como manda, não manda porque é superior, manda porque ele quer o êxito da equipa. Não é? E aquele que obedece, obedece, quer o seu salário ao fim do mês, mas quer o êxito da equipa, senão ele é despedido e aí dá falência. Não é? Um professor trabalha porque ele quer ensinar o seu aluno, claro, quer dinheiro ao fim do mês. O aluno vai à escola porque talvez a sociedade lhe impõe, mas ele quer aprender. Para poder se tornar alguém, ou não, estou a falar no que deveria ser, não é? E um animal, ele existe para desenvolver o seu trabalho, entre aspas, muito entre aspas, não é? Que é ter uma vida boa, calma, não é? É aquilo que se pode fazer com um animal, não é? Tem um animal que é para comer, pronto, não vamos entrar aqui nos méritos da carne, da não carne, nos direitos do animal, nos vegetarianos e nos carnívoros, não é isso que está em conta, mas tudo bem, nós vivemos sem carne, com carne é melhor. Mas podemos viver sem carne, não é? Mas é estar cada um no seu lugar. O homem no lugar de homem e voltando a Gênesis. Indo a Gênesis. Deus criou toda a criação. E o ápice da sua criação foi o homem. E disse ao homem que cuidasse dos animais. Tanto que diz lá, Deus pôs o nome a cada animal. O homem pôs o nome a cada animal. O homem está aqui para cuidar. Porque o homem é dotado de razão, porque o homem é dotado de alma. O homem é-lhe atribuído uma alma. Então o homem ele tem uma condição que o animal nunca vai ter. Porque são seres diferentes. Não tem problema nenhum. Né? Cada um foi criado para o seu ofício, entre aspas. Não é? O peixinho está lá, não é? Pronto. Então, o que é preciso fazer? É viver coerentemente. Não é? Onde eu estou e o que eu faço, eu tenho o meu cãozinho em casa, eu vou cuidar, tenho a minha galinha, vou tirar os ovos, tenho o meu frango, quando tiver com o tamanho, ele vai ali virar um rosto de cabidela. Ui, que Não é? Olha que maravilha. Não é? Está ali o porquinho, não é? Que vai dar o bacon, que vai dar a carninha, que vai dar a costeleta, que vai... Ok, mas eu não como carne, não tem problema, não come, eu respeito toda a gente. exato. E temos que nos respeitar uns aos Sim, outros, e acho que né? é E muito até, isso. até aqueles que vão contra a minha convicção, Uhum. eu também respeito. Claro, Né? Porque existe certamente um motivo que leva a pessoa a pensar daquela forma. Pode ser lícito ou não, mas eu não sei, eu não estou dentro da pessoa, não é? Mas eu acolho aquilo que a pessoa traz, não é? Na sua verdade e na sua realidade e na sua forma de pensar. Porém, se cada um ocupa o seu lugar na cadeia alimentar, claro. não é? O mundo vai continuar. Agora, se nós não respeitamos, não é? O mundo vai em decadência. E quando falo mundo, não estou a falar de seres humanos, estou a falar do mundo ecossistema. Né? Estou a falar da poluição, estou a falar da falta de água, estou a falar... Porquê? Porque as pessoas não ocupam o seu lugar, não é? Se eu for matar todos os bichinhos da terra, a terra não tem como cultivar. Porque eu preciso deles ali. Eles têm um trabalho, não é? Eu, às vezes eu pensei assim, na Arca de Noé, será que ele levou pulgas? Será que ele levou aranhas? Será que ele levou escorpião? Não, ele não precisava disto. Quando eu era criança, assim, porque diz que levou um casal de cada um. Cada um. Não é? E eu ficava assim, será que ele levou estes animais assim, pulgas, piolhos? Não é? Cada um no ecossistema tem a sua... Agora vou fazer uma brincadeira também, para desanuviar. Tinha um padre brasileiro, o Padre Léo, né? já falecido, muito conhecido, e ele dizia assim, todos os animais foram criados por Deus, ok? Até aqui estamos todos de acordo. Mas o mosquito foi educado pelo encardido. Foi educado pelo diabo. É porque o mosquito faz-nos a vida negra. Mas, de facto, Deus criou todas as coisas. Todos são bons. Todos foram criados para um equilíbrio. Todos foram criados porque eram úteis à sociedade. O cão, o gato, com o seu jeito de ser, e etc. Né? O boi, a vaca, o cavalo, com todo o potencial que aquele animal tem. Né? Um cavalo que é utilizado numa corrida, é evidente que ele é treinado.
Claro. É evidente que ele é isso, treinado. mas O cavalo não nasceu corredor, mas ele tem uma morfologia, ele tem uma pata que foi adaptada para que lhe permita ter velocidade. Pronto. Cada um foi criado na harmonia. Né? E cada um foi criado para um fim. Todos são importantes. Não é? E o ser humano também é importante. Eu só não posso dizer que o animal é importante e o ser humano não. Eu preciso dizer que o animal é importante e eu gosto do animal. Não é? Acho que seria muito triste se não houvesse animais, não é? O animal dá tanta cor, dá tanta motivação, tanto movimento, não é? E é o ser humano. Pronto, cabe ao ser humano, que é dotado de razão, cuidar de todos que estão à sua volta, inclusive os animais. Inclusive é preciso regar o jardim, senão não dá tomates. É ou não é? Não é? O tomate não dá sozinho. É preciso que o ser humano... Então vamos fazer o direito dos tomates agora. Então o tomate tem direito a ser regado todos os dias. O tomate tem direito às coisas que se põem para fertilizar a terra. Não é preciso, gente. Nós estamos aqui, temos razão para isso, para saber como nos comportar diante do mundo que nos é dado. Ora bem, vamos agora aqui dizer uma coisa. Bora. O ponto final. Acabar. Há bocadinho foi dito que Deus criou todos os animais, como quem quer dizer, criou-os como eles são. Não. É assim. Há uma coisa que nós temos de assumir como verdade, que é a chamada evolução. E a evolução dá-se não é só por aquilo que são as características de cada um, mas é sobretudo pela capacidade que cada ser tem de se adaptar ao ambiente onde está. E a adaptação faz que uns sejam de uma maneira, outros sejam de outra. Já é uma seleção natural. Pois, mas é a evolução. Sim. Pronto. Vocês sabem que eu acredito que, por exemplo, os cavalos venham a ser seres inteligentes. Acredito. Não sei ao fim de quantos milhões de anos, mas sei dizer que quando isso acontecer, onde é que nós já estamos? Nós, seres humanos. Porque a evolução não é só para os cavalos, é para todos ao mesmo tempo. Exato. E a evolução humana vai a uma velocidade estonteante em relação à evolução dos outros seres. Quando, por exemplo, um molusco qualquer tiver esqueleto, e é só isto, e é só a evolução no que diz respeito ao seu corpo, quando tiver esqueleto, nós já só temos asas. E se calhar é asas, que nem é de avião nem nada, nem é daquelas que é preciso abanar, isso é logo o pensamento. Não, o que é que se quer dizer? Que nós temos de pensar que, sim senhor, Deus criou todos os seres, não como eles são agora. Porque nós somos o resultado de muitas coisas. E a palavra evolução e a palavra adaptação, e na adaptação há duas coisas, há assimilação e acomodação. O que é isto? Quer dizer que os seres vão buscar coisas ao ambiente, mas também põem coisas no ambiente. Vocês não julguem que, por exemplo, os polos ou o gelo, que foi sempre assim como é agora. E que há seres que vivem lá e outros que vivem só nos trópicos. Não pensem que o ser humano, que é quase o único ser no mundo capaz de viver em qualquer um dos pontos, com frio ou sem frio. Porquê? Porque inventou, por exemplo, os casacos. Inventou uns plásticos para poder agasalhar-se. Os animais não fazem isso. O ser humano, na sua evolução, inventou uns espaços muito bonitos, a que chamamos casas, para poder estar. Vejam lá os animais, que casas é que têm. Fazem uns ninhos sempre da mesma maneira, mas coitadinhos, aqueles ninhos é só por causa da criação e procriação. De resto, aproveitam-se do que os outros têm e que os outros fazem. Por isso é que há animais que gostam muito dos nossos telhados. Estão a perceber o que eu quero dizer? Sim. Quer dizer, a evolução é uma evolução que vai do menos para o mais. E este mais, ou este menos, é do que é meramente material para aquilo que é entendimento, razão, racionalidade. Quando um cavalo tiver inteligência como nós temos agora, onde é que a gente já vai? Mas isto tem a ver com a evolução. Não é com os direitos dos animais, é com a capacidade de adaptação, sabendo nós à partida que quem no entendimento vai mais à frente, seguramente domina os outros. Isto é verdade. E o homem sempre vai dominar todos os outros seres. Claro, é verdade. E tem essa responsabilidade. Tem essa responsabilidade. Fomos criados para isso. Por isso mesmo, os seres humanos são os únicos com capacidade de direitos, porque são os únicos livres e responsáveis. E por isso são sujeitos de direito. E aqui na palavra direito estou a pensar em leis e em tribunais. E em cadeias, se for preciso. Pronto. Querido Rosário, Sr. Cosme, é assim que nos ouve. Espero que também este programa com um tema faz parte da nossa realidade e portanto, o Sr. Cosme procura aqui estimular a nossa reflexão e esperamos que tenha sido também útil para si.
pelo menos para nos questionarmos e irmos pensando tudo o que vai acontecendo à nossa volta. Até um próximo reflexo, se Deus quiser.